Vamos falar um pouquinho de histograma e polígono de frequência. Bom, definiçãozinha. O histograma é um diagrama de colunas, gráfico formado por retângulos verticais justapostos. E o polígono de frequência é um gráfico de configuração linear. Olha só, aqui ó, no nosso eixo Y, a gente deixa a frequência. E aqui no nosso eixo X, a gente deixa a nossa variável. No caso do exercício 1, duração de horas. Então, horas aqui, ó. Tá? Nosso exercício 1 fala o seguinte, ó. Numa fábrica foi feito um teste com 150 lâmpadas. Veja os resultados na tabela e a partir dessa tabela construa um histograma e um polígono de frequência. Então aqui a gente tem os intervalinhos ó, de 0 a 300, 300, 600, 600, 900, 900, 1200, 1200 a 1500. Como já foi falado, ó, no eixo Y a gente vai deixar a frequência, tá aqui, ó, número de horas. E no eixo X a gente vai deixar a duração das lâmpadas, a nossa variável. No eixo X, a gente vai representar com retângulos, a base é a largura do nosso intervalinho aqui. Então, por exemplo, aqui, 0, o próximo valor, ó, 300. Depois, o outro intervalinho de classe vai de 300 a 600. Depois, o outro intervalinho de classe vai de 600 a 900. 900 a 1200. E 1200 a 1500. Reparem que a largura da base do meu retângulo representa o intervalo de classe. Aqui a frequência. A frequência ela está indo ó, do 5, menor valor 5, maior valor 75. Aqui a gente utiliza o bom senso para graduar o eixo Y aqui. Ó. Aqui a gente vai graduar de 10 em 10. Então aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Aqui no eixo Y a nossa frequência, aqui no eixo X a duração das horas das lâmpadas aí. Tá? Vamos lá. Então nosso primeiro retângulo de 0 a 300, 5. Então a altura 5. Tá mais ou menos por aqui, ó. Aí a gente vai fazer um retângulozinho aqui, ó. Tá aí o nosso primeiro retângulozinho. Na sequência, de 300 a 600 tem 10. De 300 a 600 tem 10. Então, aqui, na altura do 10. E vai vir até aqui, ó. Justapostos, ó. Um retângulo junto do outro, sem espaço. Aqui o nosso segundo retângulo. E apaga os pontinhos. O terceiro retângulo vai representar o intervalo de 600 a 900, ó, tem 42. 42 está mais ou menos por aqui. E apaga os pontilhadinhos também.
Na sequência, o próximo, de 900 a 1200, ó, de 900 a 1200, a base representa o intervalinho de classe, a gente tem 75. 75 está aqui em cima, mais ou menos por aqui, ó. Vou pontilhar para ficar o mais correto possível. Aí a gente vem e apaga os pontinhos de novo, ó, certo? E o último intervalo de 1200 a 1500, 18. O nosso 18 está mais ou menos por aqui. Outro retângulo, justapostos aqui, ó, sem espaço, tá aqui. Este é o histograma que representa esta distribuição de frequência aqui. O polígono de frequência. O polígono de frequência, como já foi falado, ele é um gráfico de configuração linear. Como que a gente obtém-se o polígono de frequência? O polígono de frequência ele é obtido marcando todos os pontos médios, ó, de 0 a 300 a gente tem como ponto médio, ó, xi 150. De 300 a 600 o ponto médio eu somo e divido por 2. 300 a 600, 900, ponto médio 450. 600 a 900, 1500, 750. Aqui 1050. De 1200 a 1500, 1350. Tá aí. A partir do momento aqui que a gente encontra o ponto médio de 0 a 300, que é 150, como a amplitude do intervalo de classe dá 300, é só ir somando. 150 mais 300, 450, mais 300, 750 e assim por diante. Para obter o polígono de frequência, então, basta identificar os pontos médios na parte superior do nosso retângulo, ó, na parte de cima. Olha lá, marca o ponto médio e o ponto médio. Cria-se mais um intervalinho de classe. Então aqui, 1500, ele vai para 1800. Cria um intervalo de classe posterior ao último intervalo de classe e um intervalo de classe anterior ao primeiro intervalinho de classe. Então aqui nós vamos ter 300 menos 300. Então ponto médio aqui menos 150. Aqui a gente faz um tracejadinho. Marca o ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio, ponto médio, ponto médio e o ponto médio. O polígono de frequência ele é obtido ligando todos esses pontos, ó. Este é o polígono de frequência que representa essa distribuição de frequências aqui. Agora a gente vai construir um polígono de frequência sem a presença do histograma, tá? No eixo Y a frequência, no eixo X aqui a duração das lâmpadas em horas. Então,
graduar a mesma coisa, ó, de 0 a 300, tá aqui, de 300 a 600, de 600 a 900, 900 a 1.200, 1.200 a 1.500. Por se tratar de um polígono de frequência, a gente precisa criar uma classe posterior à última, um intervalo de classe posterior ao último intervalo de classe, e criar uma classe anterior ao primeiro intervalo de classe. Então aqui, como começou no 0, de 0 ao 300, a gente cria para cá, do lado de cá menos 300. Polígono de frequência, então aqui 1500, 1800. Aí a gente identifica os pontos médios, ó. Ponto médio aqui, outro ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, aqui e um ponto médio aqui. Aqui a mesma coisa, de 10 em 10. Só utilizar o bom senso para graduar aí, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. De 0 a 300, a frequência é 5. O 5 está mais ou menos por aqui, ó. A gente pode até pontilhar e marcar o pontinho. Marquei o pontinho, eu vou e apago os pontilhadinhos, para ficar limpo. De 300 a 600, o ponto médio aqui 150, né? Nosso ponto médio aqui, 450. Então, no 450, de 300 a 600, tem 10. Só ligar os pontos, ó. A bolinha vai estar aqui, ó, ligando os pontos. Aí eu vou e apago o pontilhadinho tracejado. Aqui, de 600 a 900, o ponto médio 750. Vou ligar esse ponto com a frequência 42. 42 está mais ou menos por aqui. Aí vou lá e apago os pontilhadinhos, para ficar limpo. De 900 a 1.200, de 900 a 1.200, nós vamos ter ponto médio 1.050. Deixa eu arrumar esse 1.200 aqui. 1.200. Então é só ligar o ponto médio. Ponto médio de 900 a 1.200, 1.050, 1.050 tem 75. 75 está mais ou menos por aqui. Apaga os pontilhadinhos. De 1.200 a 1.500, 1.350. Está aqui, 1.350. Com frequência 18. 18 está mais ou menos por aqui. Mil 350, tá aqui. Marco e apago os pontinhos. E depois de 1.500 a 1.800, 1.500 a 1.800, 1.650. Tá aqui, marco o ponto médio aqui. Aqui o nosso menos 150, que é o ponto médio. Aí é só ligar os pontos. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá feito o nosso polígono de frequência dessa distribuição de frequência.